Toda a glória e toda a honra seja dadas a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que em sua eterna misericórdia enviou seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor, para sofrer a morte sobre a cruz para a nossa redenção, oferecendo de uma vez por todas o sacrifício perfeito e suficiente para o perdão dos nossos pecados de toda a humanidade. Ao Senhor, amemos e adoremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, teremos uma oração de invocação para o nosso culto, seguindo os louvores para o nosso amado Deus. Graças te rendemos de todo o coração, ó Senhor, pela comunhão que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo podemos ter contigo. Preserva-nos nesta comunhão para que possamos perseverar nas boas obras que preparaste para que andássemos, e que por meio do ensino do Espírito Santo ofereçamos a Ti um culto agradável e aceitável. Em nome de Jesus, amém. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante Ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo em mim.
sentir, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. O Senhor Deus está em nosso meio e tem cuidado de todos nós em todo o tempo, inclusive de nossas crianças. Sentimos falta de tê-las em nosso meio, trazendo alegria para nós, mas sabemos que esses tempos difíceis passarão. Nesse momento, vamos orar juntos pela proteção de nossas crianças. Jesus, olha com tua compaixão para as nossas crianças, que elas cresçam na graça de tua misericórdia. Concede a cada uma delas saúde de corpo e alma, sabedoria, discernimento, segurança diante dos medos e vitória na luta contra o mal. Ilumina cada pai, mãe e responsáveis para que sejam um exemplo de vida cristã, dignos de serem copiados, de maneira que os pequeninos tenham plenas condições a aprenderem a servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Palavras de Jesus em João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Amém. Deus tem nos sustentado em todo o tempo e feito com que a nossa igreja seja um canal de bênção para todas as pessoas e famílias que precisam de ajuda. Aproveite esse momento de louvor ao Senhor para ofertar a obra que o Senhor nos confiou. Deus abençoe a sua vida.
Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Nesse momento passaremos para a meditação da palavra com o pastor Marcelo. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, num texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Antes de ler o texto, vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esse tempo, pelas nossas vidas, pela Tua graça e misericórdia que nos alcança a cada dia. Tem misericórdia, ó Deus, de todos os necessitados nesse tempo, seja por enfermidades múltiplas e outras necessidades que venham a ter, ó Pai. Põe Tua mão de graça e poder, a Tua provisão sobre as nossas vidas, oferecendo a nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus também, ilumina os nossos corações para que a Tua palavra seja um poder do Senhor transformador nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler diz assim, Romanos 1, 16 e 17, diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita.
é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, o justo que vive por fé, por meio da fé, é aceito por Deus. Meus irmãos, será que nós temos vergonha do Evangelho de Cristo? Porque a gente vê e eu me pergunto, por que será que mais e mais pessoas têm buscado pregações que pouco falam de Cristo, mas que as autorizam a fazer o que elas bem entendem das suas vidas, sem ter nenhuma intranquilidade no coração, mesmo que elas estejam fazendo algo completamente inverso do que ensina o Evangelho de Cristo? Essa é uma questão dos nossos dias e de outros tempos também para nós pensarmos. Será que as pessoas não querem o Evangelho de Cristo? Elas se envergonham do Evangelho de Cristo? Ou qual é o Evangelho que as pessoas querem ouvir e querem ter em suas vidas? Alguns historiadores dizem que um presidente americano chamado Thomas Jefferson, que se declarava cristão, ele fez o seguinte: ele pegou a Bíblia dele, ele pegou algumas Bíblias, alguns exemplares da Bíblia, e literalmente recortou desses exemplares os versículos que ele considerava bons, as passagens bíblicas, histórias bíblicas que ele considerava como boas, que ele chamava de diamante. E que fora desse diamante tinha no texto um amontoado de lixo, segundo ele próprio. E ele colou esses recortes, formou um livreto, e com isso ele criou a Bíblia dele. Muitos dizem, meus irmãos, que no final das contas, o que ele tinha era uma Bíblia, era um Evangelho que apresentava um Jesus segundo o Jesus que ele queria. Apresentava um Jesus que ele queria que fosse daquela maneira, mas que era bem diferente do Jesus apresentado pelos evangelhos. Eu já ouvi dizer que as pessoas estão muito dispostas a ouvir mensagens que são um misto de autoajuda, com autoestima, e que ensinam a ter sucesso na vida. Ou seja, cada pessoa estaria à procura de um Cristo, de um Jesus, para ser uma propriedade sua, mesmo que para isso fosse necessário, literalmente ou metaforicamente, recortar o texto bíblico. Qual que é o grande problema disso? Existem muitos problemas, mas qual o problema que mais nos salta aos olhos diante disso? É que criar um Cristo que não existe faz com que as pessoas acreditem que vão entrar num céu que na realidade não existe também. Porque se o Cristo delas é um Cristo da imaginação, o céu a que essa imaginação leva também é um céu de imaginação, não um céu verdadeiro. E Paulo nos exorta a não ir por esse caminho. Aliás, esse tipo de comportamento que eu estou citando aqui para os irmãos não é novo, né? Nós estamos falando, eu citei um exemplo de um presidente americano, que foi o terceiro presidente americano, foi no século XIX que ele fez isso. Nós estamos no século XXI. Mas Paulo já cita esse tipo de comportamento lá no primeiro século, quando ele se vê obrigado a dizer para os romanos que ele não tem vergonha do Evangelho. Ora, por que Paulo deveria fazer essa afirmação se ninguém tivesse vergonha do Evangelho? Na realidade, meus irmãos, enquanto o verdadeiro Evangelho ainda estava sendo ensinado e escrito, já havia pessoas que estavam distorcendo esse Evangelho para oferecer algo mais aceitável, que estava mais próximo do que os ouvintes queriam ouvir.
Então, essa demanda e essa oferta não são novas, já tem milhares de anos. Mas Paulo, também há milhares de anos, nos exorta, nos aconselha, dizendo que este não é o caminho bom, não é esse o caminho que nós devemos seguir. E por isso ele deixa claro para os romanos que, por mais que a mensagem dele pudesse ser um motivo de piada, ele se orgulhava muito dessa mensagem. Por quê? Porque foi o Evangelho, foi a mensagem que ele recebeu de Cristo, e era essa mensagem que ele tinha sido vocacionado para pregar. Porque essa é a verdadeira mensagem que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir, que todas as pessoas precisam ouvir. E quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele explica o porquê. Para Paulo, meus irmãos, o único Evangelho que pode conduzir alguém ao caminho da salvação é o Evangelho em que Cristo ocupa um trono centralizado, sendo sacerdote, o único profeta, o único rei, e que leva os seus discípulos a viverem segundo os mandamentos de Cristo, não pelos seus próprios desejos de coração. E ele enfatiza alguns pontos importantes aqui para nós, que eu vou destacar para a nossa meditação. Primeiro ele fala do poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, Roma era a capital do Império Romano. Era o centro do poder. Lá estavam os senadores, os generais do exército, os homens poderosos. Além disso, Roma era o centro da sabedoria humana da época. Lá estavam também os melhores mestres gregos que ficavam ali para ensinar a cultura grega para os filhos de pessoas abastadas, pessoas ricas. E quem teria coragem de proclamar um Salvador que ressuscitou da morte, quando a educação e as ciências gregas deixavam claro que isso era impossível de acontecer e que isso não era aceitável, que isso era ridículo. E falar sobre isso era ridículo. Então Paulo diz, eu não me envergonho disso, que isso é o poder de Deus. E Paulo tinha essa coragem. Ele tinha coragem de dizer isso, pregar o Cristo ressuscitado, porque ele havia sido chamado para pregar esse evangelho e fora esse o evangelho que ele recebeu. Paulo não foi chamado, meus irmãos, para entreter o povo, nem tampouco anunciar um evangelho, anunciar uma salvação que não existe. Porque o verdadeiro evangelho, meus irmãos, é poder de Deus. É um poder transformador, um poder que impacta a vida daqueles que são alcançados por esse evangelho. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz lá no primeiro capítulo, versículo 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Meus irmãos, se nós retirarmos Cristo do evangelho ou buscarmos um Cristo estranho à Bíblia, nós poderemos encontrar uma mensagem cheia de positivismo e entusiasmo humano. Porém, ela será completamente desprovida do poder de Deus. Quem busca esse evangelho desprovido do poder de Deus vai conquistar, alcançar para si uma água que quem bebe volta a ter sede. Quando o poder de Deus para a salvação em Cristo, segundo as palavras do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus, oferece uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. E se alguém não acredita, meus irmãos, que um falso evangelho é desprovido do poder de Deus, basta olhar à sua própria volta.
E é certo que vai encontrar muitas e muitas pessoas que se declaram cristãs, vivendo uma vida de frustração e decepção com Deus. E isso, muitas vezes, é fruto da procura por um evangelho, por uma mensagem, por um conselho, por um incentivo desprovido do poder de Deus, porque não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, na sua totalidade, quando proclamado, é poder de Deus para salvar vidas. Ele também fala da revelação da justiça. Como é que o poder de Deus pode ser poder para a salvação? Meus irmãos, é poder de Deus para a salvação porque ele nos revela a justiça de Deus, como nós vemos no versículo 17. E o que é justiça? Justiça é um estado de não culpado. Ninguém, meus irmãos, pode viver com Deus se não for justo. E todos nós somos pecadores. Mas o Evangelho declara algo maravilhoso, que há uma justiça, que nós podemos ser justos e que essa justiça é de graça pela graça e ela está na pessoa de Cristo. Não existe nenhuma possibilidade de alguém encontrar o seu próprio jeito de tornar-se justo. Essa justiça ela é revelada e Deus nos revela essa justiça na pessoa de Cristo. Todos aqueles que se arrependem e creem em Cristo estão unidos com Ele. E porque Cristo é justo, aqueles que nele creem são justificados e tornam-se justos também. E aí a justiça de Deus alcança as nossas vidas. Não segundo os nossos próprios méritos ou as nossas próprias convicções, mas segundo Cristo, a justiça revelada para nós em Cristo. E Paulo também vai afirmar que isso tudo é o objeto da fé, que Cristo é o objeto da fé, que o Evangelho é objeto da fé e de que nós devemos viver pela fé. Porque não há outra maneira de nos apropriarmos ou recebermos ou aceitarmos a justiça de Cristo, senão pela fé. Essa é a única maneira. Paulo afirma isso, meus irmãos. Todo aquele que crê viverá pela fé. A justiça de Cristo não é oferecida a ninguém que não seja pela fé. Ninguém compra, ninguém negocia, ninguém constrói. É uma justiça que se vem pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Existem muitas pessoas que acreditam que basta ser membro de uma igreja. Outros pensam que basta ser bom segundo a sua própria concepção do que seja bondade. Outros acreditam que simplesmente são filhos de Deus e de que seus pecados simplesmente não são levados em conta. Mas ora, meus irmãos, a Bíblia afirma que não é assim que nós somos justificados. Ela afirma que isso acontece pela fé. Só se pode ter união com Deus por meio de Cristo, mediante a fé. O justo, a justa, os justificados vivem pela fé, são alcançados pela fé, são agraciados pela fé. Qualquer outra afirmação é humana. Podem até serem lindas afirmações, meus irmãos, mas se estão dissociadas, separadas da fé e da pessoa de Cristo, elas não são verdadeiras e são ineficazes. Ineficazes, não tem nenhuma eficácia. Para concluir, meus irmãos,
Tal como o Thomas Jefferson, que nós citamos aqui no começo, tal como ele criou uma Bíblia segundo a própria vontade dele, existem muitas pessoas que fazem a mesma coisa ou coisa parecida. Muitas dessas ofertas que as pessoas oferecem são muito atraentes e de fato encontram por vezes lugares de destaque nos corações humanos. E por conta disso, meus irmãos, existe uma multidão de pessoas que vai de lugar em lugar, de pessoa em pessoa. Por quê? Buscando encontrar um Cristo segundo as suas próprias necessidades e desejos. O problema é que tudo isso está desprovido do poder de Deus. Pode estar cheio do enganoso coração humano, mas fica vazio de Cristo. O poder de Deus para abençoar a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que nós amamos, é o Evangelho de Cristo, do qual nós não devemos nos envergonhar, ainda que sejam apresentados para nós intelectualidades atraentes, bonitas, elaboradas e complexas. A mais bela palavra, o mais belo ensino é o ensino da salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo deixou esses ensinamentos para os romanos e deixou para nós também, que eu vou ler aqui mais uma vez, que deve ser uma oração, uma apropriação para a nossa vida. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, o justo que vive por meio da fé é aceito por Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos, que cada um de nós, e nós todos juntos, busquemos o impacto do verdadeiro Evangelho de Deus nas nossas vidas, porque este sim está plenamente cheio do poder do Senhor para nos salvar, para nos abençoar, para nos sustentar em todo e qualquer tempo e situação. Amém? Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, impacta a nossa vida com o teu verdadeiro Evangelho. Distancia-nos, ó Deus, dos falsos evangelhos, das falsas pregações, dos falsos pregadores, que, ainda que se aproximem de nós com belas palavras, atraentes palavras, oferecem algo desprovido do teu poder. Livra-nos desse perigo, livra-nos deste mal, e que cada um de nós, enquanto povo do Senhor, não tenha vergonha da tua palavra, pelo contrário, tenha orgulho dessa palavra maravilhosa, e que pela fé, impactados pelo teu poder, orientados pelo Espírito Santo, por meio da pessoa de Cristo, sejamos verdadeiros adoradores, seguidores do verdadeiro Evangelho, tendo as nossas vidas repletas do teu poder, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares, familiares e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.